Olá, pense nisso. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. A Bíblia fala que precisamos sair no ID, Marcos 16,15. Mateus 28 também fala, ide fazer discípulos a todas ou em todas as nações. Para quem é essa missão? Sabemos também que o mundo lá fora jaz do maligno. O maligno tem sua forma de trabalhar e transmitir a sua inverdade, a sua, entre aspas, falando verdade. Mas nós, que temos a responsabilidade como igreja, o que temos feito? O que temos praticado? O que temos feito para ir? Né? E para alguns pode ser que o ID seja apenas você ir e pregar o evangelho para uma pessoa e está tudo certo. E não é só isso. O ID, ele é cura, o ID é estender a mão, o ID é abraçar, independente da situação daquela pessoa, ela pode estar às margens da sociedade, que infelizmente isso é uma verdade, né, dura e crua, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. No lugar da sociedade acolher, transformar, joga, porque infelizmente a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então o maligno deste século é Satanás e ele com certeza jamais vai deixar alguém tomar esse posicionamento, porque ele não quer, ele quer que fique dessa forma. Mas graças a Deus pelo Evangelho, o Evangelho que transforma verdadeiramente, nos dá essa responsabilidade para alguns que têm a consciência de fazer isso. Muitos estão de parabéns por ir às meia-noite, às madrugadas frias, lá onde tem lá uma pessoa dormindo na rua, debaixo de um lençol, de um papelão e tem evangelizado. Outras pessoas que se preocupam com situações que têm acontecido dentro da família, né? Que homens ou as mulheres, vice-versa, tem transtornos e acaba se agredindo, quebrando tudo dentro de casa. Tem um filho que fica sofrendo, vendo aquela situação. Na internet está cheio dessas coisas. Mas o que eu tenho visto é só crítica. Simplesmente a política, né, da sociedade é criticar, massacrar, matar e destruir. Parabéns para a sociedade por isso. Mas dentro da sociedade ainda existe uma igreja que tem formado pessoas com a mente cristã, que tem dado a ela, não limitado, mas tem dado a oportunidade dessas pessoas estender a mão e procurar saber o que está acontecendo, orar, curar, sarar e transformar pela palavra de Deus. É claro que é necessário que essa pessoa que vai ser encontrada, né, por esse ID de alguém que está fazendo, tenha o seu coração aberto e queira transformação, porque nem todos, na verdade, abrem o coração para isso. Mas temos que fazer, temos que ir, porque é uma oportunidade que todo ser humano precisa ter. 1, 2, 3, não importa. O que importa é fazermos o ir e buscarmos. Eu digo isso a vocês de peito aberto e livre, né? Já fui pregador, me afastei do evangelho, nunca fiz mal a ninguém, mas fiz mal para mim e para minha família. Pela perca de um filho que eu tive e outras coisas que me aconteceram, eu fiquei um pouco perturbado. E cheguei muitas às vezes até discutir, muitas não, 1 ou 2 vezes. Mas isso criou um transtorno. Mas o que é que as pessoas fazem? Aponta, julga e defama. No lugar de ajudar, dar uma oportunidade e ver o que estava acontecendo. Eu, particularmente, precisei, pelas forças que me restaram, e pela consciência que um dia eu tinha em Cristo, retornar novamente ao Evangelho. E quando eu fiz isso, a igreja que eu entrei pelas portas, ninguém foi atrás de mim, ninguém me ajudou, ninguém estendeu a mão e ninguém perguntou o que estava acontecendo. Mas massacraram, e pessoas invejosas por trás das cortinas da fumaça que têm um mau intento contra essas pessoas, simplesmente aproveitaram a ocasião e tentaram destruir. Isso me aconteceu, me ocorreu. E eu posso lhe dizer, a única igreja que eu entrei pela porta, que eu me senti à vontade de ir, foi a igreja perseguida, que muitos dizem que não é de Deus. A Igreja Universal. Eu entrei pela porta da Igreja Universal, escutei a palavra, os pastores oraram por mim, me ajudou, me abençoou. A Igreja Universal está de parabéns. Está de parabéns, vocês são realmente evangelistas do Senhor. E tem recuperado muitas pessoas
que têm passado por essas situações para Cristo. E eu, como pregador, como ministro, que fui antes fachado agora, entrei novamente pelo caminho, porque a minha consciência chamou minha atenção e a porta que abriu para mim poder ouvir, ser tratado, foi a Igreja Universal do Reino de Deus. E tem muita gente precisando disso. Eu fui com os meus pés, mas a igreja precisa ir buscar essas pessoas e não matar. Eu também tenho casos aí que muitos tiraram a sua própria vida por causa das perseguições, por causa das críticas, não aguentaram, né, a pressão. É o que a sociedade faz, infelizmente, né? E fica impune, porque deveria ser, com certeza, né, a justiça vir sobre esse tipo de situação, principalmente quando existe contra a vida de alguém perjúria, calúnia, perseguição, muitas coisas existem. É necessária a justiça começar a investigar, porque está acontecendo muitos crimes em relação a isso. Eu estou aqui trazendo uma palavra não de revolta, mas de conscientização. Precisamos tratar as famílias, precisamos tratar as pessoas. Você médico, você enfermeiro, você da saúde, você da educação, pedagogo, vocês precisam ter essa consciência também, porque muita gente entra nos hospitais e aí no colégio, precisando, sabe, de uma palavra, precisando de ajuda, estender a mão, procurar saber o que está acontecendo para você abraçar, ver o que pode fazer. Mas ao invés disso, muitos de vocês aí nos corredores, nos grupos de WhatsApp, têm transmitido defamações e outras coisas. Eu não estou acusando, eu estou falando, e eu sei por que eu estou falando. E eu gostaria muito que alguém se levantasse em relação a isso, porque eu ia bem lá no profundo para falar. Eu sou apologeta do Senhor Jesus, hoje com a graça de Deus, levantado pelo Espírito Santo, transformado a minha mente. E é por isso que eu estou aqui em defesa de muitas vidas, de muitas famílias que estão passando por essas situações. Hipócrita são vocês que vê a situação e não ajuda, não estende. Hipocrisia é isso, e ela fede pra caramba. Mas eu, graças a Deus, dou graças a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele transformou a minha mente. Assim como muitas pessoas precisam ser transformadas por esta palavra. Você que está me ouvindo, não desista de um ser humano. Vá lá, evangelize, fale de Jesus. Eu vi muitas transformações durante toda a minha caminhada. Bandidos perigosos ser transformados, matadores ser transformados. Sabe? Hoje são pastores, são pregadores do evangelho. Alguns caíram, estavam lá, outros estão caídos ainda. Eu tenho um amigo, por nome Pedro Camilo, um pastor lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Lá na Praça das Flores, próximo ali ao Onofre Lopes. Está lá, ele se acidentou, perdeu a perna, né? Teve um acidente na face, afundou. Ninguém vai lá, eu já fui. Já falei de Jesus novamente para ele. Algumas pessoas que eu vi alguns vídeos foi lá, ajudou ele, levaram até inclusive dinheiro para ele. Ao invés de tomar ele, colocar numa clínica, eu não sei se já fizeram isso, mas até a última informação não. Cadê a humanidade? Cadê os cristãos? Cadê você que tem condições de empresário? Você que diz que é crente empresário, que retém o seu valor, você é lagoa e a sua riqueza está fedendo. Você precisa ser rio, passa por você e você leva a quem precisa, quem necessita. Mas a hipocrisia é isso aí. Muita gente enriquecendo dentro da igreja, mas não estendendo para ajudar. Faz defamar, faz apontar. Muitos pastores, coitados, que estão aí, coitados de uma certa forma, que estão aí fazendo a obra de Deus, mas não tem ninguém que estenda a mão, que chegue lá e diga: o que é que está precisando, pastor, para melhorar? Porque a única força e fonte que está renovando a sociedade ainda é a igreja. E o que temos visto aí são pessoas se levantando por trás, tentando destruir a igreja do Senhor na terra, mas não vai, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. E você não bota a mão na igreja não, que você se queima. Tem muita gente se queimando. Igreja do Senhor, vocês aí que são empresários, ajude, se levante. Esse negócio de dízimo não existe. Mas existe a oferta alçada que você pode ir lá no seu cofre, uma oferta de peso e abençoar a vida de alguém. Fique com Deus, escute essa palavra e medite nisso, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ronaldo Martins. Deus abençoe.